relação justamente ao que você já falou. Hoje o São Paulino, como você falou, ele tá muito machucado e ele vem de um antigo presidente, Casares, que fez muitas promessas ao torcedor e ninguém aguenta mais promessa no São Paulo, quer ver coisa na prática. E assim, hoje você é um cara que surge para muitos como uma esperança ou como a possibilidade de que algo mude no São Paulo. Isso que você falou das conversas é o que a gente já conhece do Conselho do São Paulo. Queria te ouvir qual que é o seu plano para tentar driblar essa barreira, para tentar apresentar algo que seja aceito no conselho. É chamar o torcedor para estar junto nessa briga? Qual que é a sua estratégia real para poder driblar isso? E sobre também isso que você falou, né, assim, dessa situação toda midiática, né? Também queria entender, que tem a ver com a primeira pergunta, qual que é a estratégia, por exemplo, por trás dos posts de dar uma camisa para piloto de Fórmula 1, para investidores. Você acha que tem algo ali que é para chamar o torcedor? Queria entender de você mesmo essa parte. Bom, vamos lá. Em relação a... de novo, pra mim, assim, eu não vou fazer política no São Paulo. Não quero cargo, não quero ser conselheiro, não quero ser presidente de São Paulo. Isso tá fora de cogitação. O que eu entendo a maneira de ajudar o São Paulo é os sócios criarem uma petição, um abaixo-assinado, para que com a quantidade de assinaturas que eles precisam, 1/5, eles convocarem uma Assembleia Geral, para nessa Assembleia ser discutido o tema SAF, profissionalização e separação de estatuto. Para isso, eu acho que sim, o torcedor ele é muito importante. De novo, acho que o impeachment ele abre uma janela, uma oportunidade para a gente mudar as coisas no São Paulo. Mas eu quero deixar uma coisa clara para as pessoas, assim, o Diego não é um salvador, o Diego não quer ser herói, eu sou um São Paulino apaixonado pelo São Paulo, que ao invés de fechar os olhos e falar, nada vai mudar, não tem o que fazer, eu disse, não, tem alguma coisa que eu, como São Paulino, posso fazer? Então me coloquei à disposição. Eu quero investir meu dinheiro, eu tenho essa disponibilidade. As famílias que eu conheço, de tradição, bem-sucedidas em seus negócios, querem investir? Querem. Os investidores que eu me relaciono, tem oportunidade, tem interesse? Tem. Mas para isso, então, a gente precisa o São Paulo precisa estar preparado para isso. E hoje o São Paulo não está preparado para isso e me parece que não quer estar preparado para isso. Por tudo que eu escuto de conselheiros, por tudo que eu ouvi. Então, para mim, o caminho mais fácil para que realmente a SAF saia, uma profissionalização do São Paulo, ou uma SAF saia do papel, é torcedor pressionando o São Paulo, a gestão, e além disso, você conversando com os sócios, que deve ter muitos sócios, pelo que eu sei, insatisfeitos, desde a questão do clube social, do que acontece, de queremos escutar, vamos fazer isso. Agora, de novo, não é a SAF do Diego. Se alguém apresentar aqui, trouxer um projeto bom e eu achar que é interessante, eu quero entrar como investidor. Felizmente, eu não tenho o dinheiro que o Paulo Nobre tem para chegar, vou estancar a dívida do São Paulo nos bancos, parar de pagar os juros, que hoje é o que corrói, principalmente São Paulo. Não tenho essa condição. Eu posso tentar, como São Paulino, que é o que eu quero fazer, juntar com mais São Paulinos que têm o mesmo interesse que eu, que são... Vocês não têm ideia da quantidade de São Paulinos que querem fazer isso pelo São Paulo, mas que nesse modelo ninguém se sente confortável e seguro. E eu acho que é possível se criar um modelo de SAF, como foi, por exemplo, do Fluminense, onde você pode trazer um investidor. Não é o caso do Fluminense, ele não é assim, mas eu acho que o São Paulo pode se adaptar, onde você tenha um investidor que é o próprio torcedor do São Paulo, esse investidor qualificado, que quer fazer grandes aportes, assim como um investidor internacional que é um grande fundo de investimento, porque daí você, de alguma maneira, você preserva a essência do clube, você preserva a tradição do clube, porque você vai ter torcedores do São Paulo que estão ali, e que alguns torcedores, tem até se eu não me engano, um artigo no New York Times muito legal, que eu super recomendo as pessoas olharem no Google, que ele está falando nos Estados Unidos, os investidores que acabam investindo em determinados esportes e franquias, muito mais pela paixão do que de fato pelo resultado que ele vai ter ali, enfim. Isso do mesmo jeito que você compra uma obra de arte, e às vezes a pessoa está comprando uma obra de arte, ela sabe que ela está ali por quê? Então, existe isso. Mas também, é claro, tem os investidores que eles estão olhando e eles querem olhar o São Paulo como um ativo, que é um belíssimo ativo, que bem administrado vai gerar muita receita. O São Paulo, eu acho que é a melhor base
do mundo é a do São Paulo. Eu ouvi isso no Barcelona de 2 pessoas que vinham muito para cá para observar a base do São Paulo e falavam, ninguém forma jogador como o São Paulo forma. Então, eu acho que tem grandes oportunidades. O que precisa, de fato, é o conselho, deixar um pouco de lado o ego dele, entender o que é o melhor para o São Paulo. Às vezes escutava assim, mas a gente vai fazer uma SAF agora no São Paulo, do São Paulo no pior momento dele. Gente, calma. Vamos chamar um banco para fazer uma avaliação? Quanto vale os ativos do São Paulo? Qual é o valor de mercado do São Paulo? Sim, são várias etapas. Depois de você estruturar e a gente conseguir estruturar realmente um projeto, a gente vai ter que entender o investidor, e eu sou a favor de o investidor ser um majoritário, porque ele vai tomar risco, ele vai ter a decisão do que ele pode ser, como ele quer fazer os investimentos que ele vai fazer, mas obviamente, como eu disse, você pega famílias de São Paulinos que têm interesse em preservar, você tem ali um contraponto. O investidor não vai sair fazendo o que ele quiser mudar a camisa do São Paulo. Não vai. Entende? Acho que tem condições de fazer. Acho que é isso. Tem mais alguma pergunta só em cima disso, Senna, desculpa até te cortar também, é só uma dúvida também para ficar claro. É uma coisa investidor, uma coisa é intermediário. Em caso de SAF do São Paulo, hoje o seu patrimônio permite que você vire um investidor da SAF do São Paulo, seja no modo individual ou com mais empresários, ou você seria um intermediário que faria um negócio e sairia? Eu não quero ser intermediário, eu não sou intermediário. Vamos deixar claro de não voltar para a história lá, que nem a do Ancelotti. Foi uma oportunidade. Eu queria fazer como um apaixonado primeiro por futebol. Eu vivi um sonho. Cada vez que eu ia para uma negociação, eu estava negociando com o Real Madrid, Florentino Pérez, sei lá. Então, isso era um sonho. Eu lembrava quando eu era criança indo para uma negociação como essa. Então, isso é muito diferente. A questão de ter sido feito como um intermediário essa negociação, como um consultor que as pessoas querem colocar, né, como intermediário, não foi. Foi como um consultor financeiro que tenho experiência em negociações internacionais, com várias multinacionais, com grandes instituições financeiras do Brasil. E acho que o trabalho foi bem executado e acho que é justo. Todo mundo ficou feliz. Eu vi uma mensagem do presidente do CBF, uma entrevista dele semana passada, dizendo que o melhor que podia acontecer para a seleção brasileira era o Ancelotti. Pô, eu fico muito feliz. Eu sei quanto eu ralei nessa negociação. Foram 4 meses de muita dedicação, longe de casa, da família, longe, Dia das Mães longe, aniversário de filho. Então, foi complexo. Então, assim, eu não sou intermediário, mas ali era uma oportunidade para fazer algo pelo meu país. E eu me sinto super orgulhoso. Já pensou se o Brasil ganha a Copa do Mundo? Ancelotti, eu tenho, como eu falei para vocês, sou de origem de imigrantes. Um avô meu é italiano. Pô, ele vai ficar muito feliz. O outro é português, que foi o que fez eu ser São Paulino. Pô, então eu já tá feliz comigo lá no céu. Tomara que eu também fique, eu podendo ajudar o meu clube de coração, que cansei aos finais de semana de ir com ele viver memórias afetivas. O meu avô falando pra mim de canhoteiro, rolo compressor, Bauer, Rui, Noronha. Eu cresci jogando futebol de botão com ele. Então eu sou São Paulino. Gostaria sim de fazer como investidor aporte no São Paulo, dentro do que eu acho que é viável. Precisa ter mais outros São Paulinos para que seja feito, porque eles estão falando de uma dívida de 1 bilhão. Não é brincadeira isso. Então, entendo que só é preciso um grande grupo que venha para fazer um investimento também. Porque quando eu vejo, por exemplo, o modelo do Fluminense, onde torcedores qualificados fazem aporte, fazem investimento, pode ser que o dinheiro que eles determinaram para aquela operação precise de mais aporte. E aí é como uma empresa. Você vai ter que fazer uma chamada de capital, você vai ter que pôr mais dinheiro. Quem vai pôr mais dinheiro? Quando você tem um grande grupo por trás, você entende que você tá tranquilo. Você tem ali gente com muito aporte para dar sequência. Você tem as condições contratuais que vão permitir isso ou não. Eu não sei se vocês sabem, mas quando eu tive com os árabes, o São Paulo, além de ter perdido a oportunidade de ser a primeira SAF do Brasil, o São Paulo também perdeu a oportunidade de ter feito uma parceria do grupo City antes de ir para o Bahia. Quem ele procurou primeiro foi o São Paulo. E eu acho que é inevitável que o futebol moderno, os clubes não se profissionalizem com essa questão. Então, assim, eu não tenho interesse de ser intermediário. Qualquer um desses investidores que eu trouxer, eu estou trazendo eles para fazerem negócio com o São Paulo, como um São Paulino apaixonado que quer ver o clube
voltar a ser campeão, proporcionar as mesmas lembranças que eu tive com meu avô, com meu pai, pro meu filho. Esse é o meu objetivo como São Paulino. Esse é meu posicionamento.